Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Eu queria aqui dizer que para nós, do nosso mandato, o mandato da Frente Esquerda, do PSOL, do PSTU, do PCB, que temos um compromisso, não só meu, mas de todos aqueles que compõem o mandato, com os direitos humanos, num momento tão crucial em que vivemos. Crucial porque no mundo inteiro levantam-se vozes contra os direitos. Assistimos a vozes de intolerância, ações de intolerância, propostas que reduzem a humanidade, apelos absolutamente irracionais de ódio em várias partes do mundo. Ao mesmo tempo, assistimos a este mundo boquiabertos com a pujança da sua riqueza e o tamanho da sua indignidade e da sua injustiça. Nesse exato momento que estamos aqui, saudando os 40 anos da Visão Mundial como organização de direitos humanos da infância no Brasil, nesse exato momento, milhares de crianças, mulheres, homens estão fugindo da pobreza, fugindo da violência política, fugindo da violência social, em várias partes do mundo, na África, no Oriente Médio. Aqui mesmo, enquanto estamos aqui, nas periferias brasileiras, 30 jovens por dia são assassinados. 30 adolescentes. Por dia são 60 jovens, entre 15 e 29 anos. Aqui mesmo, no Ceará, onde nós recebemos com muito carinho sempre, né, os companheiros da Visão Mundial Brasil, ainda vivem na condição de miseráveis 1 milhão de cearenses. 1 milhão de cearenses. Esses 40 anos da Visão Mundial nos fazem lembrar de uma outra passagem marcante para nós, os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A sociedade brasileira, no seu processo de redemocratização, ela foi absolutamente criativa, inovadora e corajosa. Quando eu vejo muitos aqui, que inclusive fizeram parte do movimento nacional de meninos e meninas de rua, né? A Flor está ali, hoje está na Visão Mundial, mas também passou pelo movimento. Quantos aqui não passaram pela escola do movimento? Sabem que o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes, a Constituição Federal de 1988, que inscreveu na história constitucional brasileira a titularidade dos direitos da infância pela primeira vez na história do Brasil, e eu sempre cito e registro todo o aprendizado de vida e de pensamento que nós tivemos com a professora Ângela Pinheiro, que aqui nesse momento também representa no CEPEC, quando ela resgata, em especial, a história da constitucionalização dos direitos da infância. Estes direitos só foram constitucionalizados porque a sociedade brasileira ela foi às ruas. Só que ela não foi às ruas com discurso de ódio. Ela não foi às ruas para reduzir a dignidade de ninguém. Ela não foi às ruas para dizer que a infância tinha que estar aprisionada, encarcerada, morta. Ela foi às ruas para dizer exatamente o contrário. Hoje, os avanços que nós temos foram avanços conquistados, em especial pela sociedade brasileira, irmanada em várias organizações, em especial porque ela entendeu que não se podia, de fato, sermos uma democracia pela metade, sem que a dignidade da infância e da juventude fossem plenas, sem que a realização dos direitos da infância e da juventude fossem absolutamente garantidos em prioridade. Aquela sociedade, do final dos anos 70 até os anos 80, compreendeu isso, mais de 1,5 milhão de pessoas. Fizeram o Criança Constituinte e o Criança Prioridade Nacional. Quantos milhões de crianças não foram, inclusive, abraçados, e mais do que isso, construíram organizações, citei o movimento de meninos e meninas de rua, as pastorais, as ONGs, organizações não governamentais, eu que venho, inclusive, também desse movimento, como tantos outros aqui, eu que participei do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, organização a qual sou associado até hoje. Há uma densidade na democracia brasileira feita por essas inovações democráticas que diziam: nós não queremos caridade.
elas se recusaram e se recusam até hoje a entender a infância e a juventude, né, na alternativa infernal entre pobreza ou caridade. Ela afirmava, sobretudo, justiça e direito. De que, portanto, era necessário superar esta alternativa, de não permitir que crianças e adolescentes tivessem as suas vidas marcadas profundamente pela negação de direitos, pela violência, por uma vida ceifada muito precocemente. Hoje nós somos o segundo país do mundo em assassinato de jovens. João, Fortaleza, tristemente, pelos dados do índice de homicídios na adolescência, é a pior capital, entre as capitais brasileiras de homicídio de adolescentes. Veja a importância daqui a gente apoiarmos mais e mais os trabalhos pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Portanto, é nossa obrigação homenagear aqueles que estão combatendo todo dia contra a miséria de vida. Quando eu falo de miséria, não estou falando da miséria econômica, da miséria de vida que milhões de pessoas são submetidas. Numa sociedade hipercapitalista, hiperconsumista, em que tudo e todos são reduzidos à condição de mercadoria, nós temos que dizer que, sobretudo, nós nos recusamos a esse apequenamento das nossas vidas e o apequenamento da humanidade pela negação da infância e da juventude. A sexta economia do mundo não pode conviver com cortes orçamentários na educação, secretário, por exemplo. A sexta economia do mundo não pode conviver com um sistema socioeducativo que tortura, que mata adolescentes que já estavam num processo de exclusão e indignidade aviltantes. De que nos adianta sermos o sexto PIB do mundo para gerarmos lucros bilionários ao sistema financeiro se nós não conseguimos entregar serviços públicos à nossa infância e à juventude e a todos? De que nos adianta um modelo de desenvolvimento que não favorece as nossas comunidades? E aqui eu fico muito feliz que aqui estão presentes crianças e adolescentes, eu vi da Grande Messejana, do Grande Bom Jardim, e fico muito feliz que vocês sejam os protagonistas dessa história. E aqueles que, inclusive, já deixaram de ser adolescentes, agora são jovens lideranças que estão, inclusive, permitindo que outros e outras também reescrevam as suas vidas. Não querendo me alongar muito, eu queria finalizar com essa ideia da reescrita da vida. Aqueles e aquelas que, como todos que estão aqui, militamos pelos direitos humanos da infância, e aqui eu queria saudar muito especialmente, né, além da Visão Mundial, as suas ONGs parceiras, aqui no Ceará, a Associação Santo Dias, eu queria uma salva de palmas para a Associação Santo Dias, o Conselho de Integração Social está aqui também, muito obrigado. O Conselho Nova Vida, muito obrigado. O Espaço Geração Cidadã, muito obrigado. E a Associação Ensine, muito obrigado. Porque não são só parceiras da visão, mas também são parceiras dos movimentos, porque nós entendemos isso. Que não se trata de um ato de benemerência. Nós queremos justiça. Não se trata de um ato de piedade, mas de respeito à humanidade que há no outro. Num momento em que algumas vozes, por populismo, ignorância ou má fé, se juntam no Brasil para reduzir a idade penal, e nós temos que dizer em alto e bom som, usando mais uma vez, eu que uso cotidianamente os microfones desta tribuna, contra esta proposta, nós temos que dizer mais uma vez e sempre, nós não concordamos com a redução da idade penal, porque nós não entendemos que o problema do Brasil em relação à sua infância e juventude será resolvido trancafiando adolescentes e jovens num sistema carcerário falido, não a redução.
Nós precisamos dizer isso em alto e bom som a todo o Brasil. Se tem algo a ser reduzido no Brasil, não é. Se tem algo a ser reduzido no Brasil, é a injustiça, é a indignidade, é a desigualdade no acesso a direitos. Por que um banco tem 10 bilhões de lucro no semestre e cortam-se 8 bilhões do Ministério da Educação? Por que um outro banco tem 8 bilhões de lucro no semestre e cortam-se, por exemplo, dos programas habitacionais 14 bilhões? Tem algo errado nas opções éticas, políticas, econômicas e sociais num país que faz isso. Por isso, que aqueles que trabalhamos com infância e juventude, não trabalhamos no paradigma nem da piedade, ou simplesmente da caridade, mas do direito. É necessário que nós politizemos no sentido mais generoso e crítico da palavra o nosso fazer, para compreendermos que nós poderíamos sim hoje termos um cenário de direitos da infância e da juventude. E aqui, ao tempo que homenageamos a Visão Mundial, e ela é nossa parceira, né, inclusive trouxe a nossa companheira comissionada da Comissão dos Direitos Humanos da OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Rosa Maria Ortiz, por ocasião da votação da redução da idade penal, e ela dividiu conosco a tristeza daquele resultado. Oxalá ele não se confirme no Senado Federal. Nós temos, sobretudo, que fazer a disputa das ideias no Brasil. Vejo aqui a TV Futura representada, vejo aqui os trabalhadores e trabalhadoras da TV Assembleia que nos permitem, e da Rádio Assembleia que nos permitem chegar à casa das pessoas. Nós precisamos conversar muito sobre qual é a oferta que nós fazemos à infância e à adolescência hoje. Será que a única oferta que nós podemos fazer num momento de crise como esse é a oferta de cadeia? É a oferta de morte, é a oferta de extermínio, é a oferta de uma vida pequena ou uma vida ceifada, é a oferta de uma vida exterminada nos cemitérios, ou é a precarização, ou é o extermínio? Isso não é vida. Não se trata, portanto, de senão de um dever ético. A sociedade brasileira ela tem que, sobretudo, enxergar e abraçar essas ideias. Todas as vezes que me chamam para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente ou dos direitos da infância, eu, obviamente, até na qualidade de advogado, de militante da área, eu falo dos direitos do ponto de vista dos ordenamentos, da história das declarações, da história dos tratados internacionais, da história das constituições, dos dispositivos legais, mas eu acho que isso é pouco. Isso é muito pouco. Drummond já dizia, né? As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. É fundamental despertar uma consciência ético-política, de alteridade. Eu não quero para o filho do outro aquilo que eu não quero para o meu filho. E que todos nós somos responsáveis, a ética da corresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelas gerações seguintes. Portanto, eu sempre me revolto quando alguém, de forma benfazeja, de bom coração, diz que é necessário investir, secretário, e defender os direitos da infância e da adolescência. E aqui, mais uma vez, eu reitero todas as reivindicações que temos feito sempre ao governo do Estado do Ceará. Toda vez que eu ouço a resposta do meu interlocutor que diz infância é futuro, eu me revolto. Não é futuro. É presente. E sem esse presente, não há possibilidade de reescrita de futuro. Portanto, nós temos que mudar as ofertas agora. Nós não podemos conviver com o extermínio, com a miséria, com a invisibilidade e o esmagamento do projeto e do lugar da infância e da adolescência na sociedade brasileira. Essa sociedade que foi tão criativa ao definir um lugar prioritário à infância e à adolescência no seu projeto de Estado, ela não pode mudar
e ser capturada, seja por medo, má fé, insegurança. Ela não pode ser capturada por vozes, ideias rasas, populistas, que só inoculam ódio e só vão produzir mais violência entre nós. Portanto, eu queria saudar, em saudando a Visão Mundial, me permita, João, Carmilson, Flor, a todas as entidades parceiras, eu queria pedir licença a vocês, que esse ato de homenagem à Visão Mundial se transforme num ato de homenagem a todos aqueles e aquelas que fazem a militância pelos direitos humanos de crianças e adolescentes. Nós precisamos disputar na sociedade brasileira o lugar dessa infância. Uma sociedade, como a sociedade que nós queremos ser, de homens e mulheres livres e iguais, livres de toda qualquer forma de privação, discriminação, preconceito ou injustiça, nesta sociedade é fundamental que a infância seja reconhecida, ouvida e que, sobretudo, participe na sua plenitude, né, de uma vida digna, da qual todos nós somos merecedores. Só assim, de fato, ofertando isso no presente, é que nós podemos reescrever o futuro. Esse sistema escreveu um futuro para essas crianças e, consequentemente, para nós. Nós estamos querendo reescrever esse futuro agora. Parabéns aos 40 anos da Visão Mundial.